Cristo subiu ao céu, eles tiveram uma visão. Ali foi a visão da ascensão de Cristo ao seu reinado. O céu foi seu reinado, o céu foi seu reinado. Foi necessário que ele permanecesse no céu. Foi necessário que permanecesse até o fim de seu reinado. O céu foi seu reino. Os discípulos estavam no céu de Cristo, estavam em seu reino. Olá, meus irmãos, tudo bem? Boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos verificar aqui. Acredito que esteja ok. Então, pessoal, para quem não percebeu, eu digo que ao longo da história, muitas confusões teológicas surgiram, não por falta da fé, não porque as pessoas não creram, mas por falta de distinções básicas. A base bíblica geral deixa claro, pessoal, a distinção entre quem envia e quem é enviado. Na verdade, isso aí é um padrão constante. Vocês poderão ler isso no livro de João, capítulo 8, versículo 42, e João, capítulo 13, versículo 16. Vamos verificar se está saindo o som? Ah, está saindo, né? Então, vocês vão verificar isso aí. Vou repetir o texto. João, capítulo 8, versículo 42 e João, capítulo 13, versículo 16. Então, vamos ler mais para frente esses textos, tá bom? E o objetivo declarado nesses textos que citamos é o quê? É demonstrar a partir das Escrituras, tá bom? E do testemunho apostólico também de Cristo, que o ressuscitado foi o Filho gerado, enviado e exaltado, e não o próprio Eterno. Mas o que acontece? Tem muita gente que diz que ele foi o próprio Eterno, o próprio Todo-Poderoso. Não é verdade? Muita gente diz que ele era o próprio Pai. E ainda outros disseram que ele, o Pai, é quem morreu na cruz. Mas isso não faz nenhum sentido, pessoal, perante os testemunhos bíblicos. Você já conseguiu entender isso? Se não, permaneça aí até o final de nossa apresentação, tá bom? Então, bem-vindos ao canal Escritura Plena. O tema de hoje está aqui na tela, aqui, ó. O ressuscitado foi o Filho do Eterno, e não o próprio Eterno. Vamos verificar se o som está saindo beleza aqui. Ah, está saindo. Está saindo aqui. Então, o tema está aí na tela. O ressuscitado foi o Filho do Eterno, e não o próprio Eterno, tá bom? Se você ainda não for inscrito em nosso canal, eu vou te convidar a fazer a sua inscrição em nosso canal agora aí abaixo, tá bom? Inscreva-se, ative as notificações, o sininho aí das notificações e compartilhe este vídeo com todas as pessoas que você puder. Desde já agradecido, seja qual for a sua decisão, tá bom? E se quiser fazer parte de um de nossos grupos Plenitude, é só falar conosco. O contato também está abaixo na descrição do vídeo de hoje. Hoje é dia 7 de dezembro, né? Até que enfim, Messias. Hoje, 7 de dezembro, Messias Souza de Carvalho, mais uma vez aqui com vocês. Um forte abraço aí, todos vocês que estão agora no chat e todos que estarão comentando posteriormente, tá bom? E para você que estiver assistindo agora no Facebook, eu recomendo, né, que você depois venha, se quiser continuar aí, continue no Facebook, mas depois venha para o canal Escritura Plena, né, Messias Souza, Escritura Plena, Messias Souza, faça a sua inscrição, ative o sininho, compartilhe o vídeo pelo canal Escritura Plena no YouTube. Aqui você vai ter uma melhor experiência, acredito, em que você vai encontrar nossos vídeos de uma forma mais organizada. Então vamos ao tema aí, pessoal.
o ressuscitado foi o Filho do Eterno, não o próprio Eterno. Na capa de nosso vídeo está o quê? Né? Ele não era o Pai. Na verdade, vocês viram na capa? Antes da abertura do vídeo estava lá, antes de iniciar, né? Ele quem? O Filho não era o Pai. Algumas pessoas vão falar, mas ele disse eu e o Pai somos um, né? Vamos entender isso, pessoal. Então aqui, pessoal, como nós já começamos a falar na abertura da nossa apresentação, o que temos visto é que muitas confusões teológicas elas surgiram, né, ao longo dos tempos. Não é verdade? Eu penso que por falta de quê? De distinções básicas sobre quem era, presta atenção, quem foi o Filho e quem é o Pai. Muita gente não consegue fazer a distinção dessas duas pessoas. Ou seja, uma pessoa 100% humana, uma pessoa humana, puramente humana, e uma pessoa divina. Então, havia o Pai e o Filho. Então, muita gente não consegue o quê? Fazer essa distinção. Na verdade, são distinções simples, acredito que seja simples para entender, né? Básicas sobre quem era o Filho e quem é o Pai. Então, muita gente, sem perceber, falaram muitas outras coisas, né? Criaram doutrinas, doutrina da Trindade e tudo mais, e muitas coisas que vocês já sabem, né? E as pessoas não percebem o que diz o tema. O ressuscitado foi o Filho do Eterno, e não o próprio Eterno, o próprio Criador, né? O próprio Altíssimo. Mas a base bíblica, pessoal, geral, deixa clara a distinção entre quem envia e quem é enviado. E isso, pessoal, é um padrão constante, conforme eu já citei, né, o texto de João, capítulo 8, 42, e João 13, 16, que nós vamos fazer a leitura daqui a pouco. Porém, eu gostaria de falar com vocês aqui agora, primeiramente verificando aqui. Vamos verificar aqui quem está falando conosco aqui. Edson, boa noite. Aloysio Boituva, estamos juntos. Ailton Luiz de Lima, Daniel Ribeiro, Gilca Moraes, Enéas Guerra, sempre conosco aí, né? Manuel Silva, boa noite. Aguardou só um pouquinho, né? Uns 10 minutos, talvez. Moacir Ferreira, Manuel Silva disse que estava aguardando, né? Realmente eu comecei 10 minutos depois. Itapevi, São Paulo, aqui, Moacir Ferreira, Josana Bispo, Casoto, boa noite também. Maria Madalena, de volta a todos nós aqui. João Alves Reis, boa noite. Antônio Gomes, Ailton Luiz de Lima, Roberto Carlos Silva, boa noite. Boa noite aí para todos. Elias Moreira, bem-vindos todos. Maria Joana Cardoso, mais uma vez aí, todos juntos. Giovanilton, boa noite, preterista completo. É isso aí, Giovanilton. Renato Morvia, Ademar Oliveira, Paz eterna, meu Messias, e o Criador nunca precisou de nascer, nem morrer. O Criador, Yau, ele é sempre e será, exatamente. O Eterno não morreu na cruz, mas tem gente que diz, né, que o Eterno morreu na cruz. Não, o Filho do Altíssimo é quem morreu na cruz, é o que diz os textos do Evangelho e tudo mais, né, que vocês já sabem. É isso aí, Rubens Barroso, Sergipe, Laranjeira, Sergipe, Manuel Pereira. Pessoal, vamos continuar aqui. Vamos continuar. Conforme vocês estão vendo aí no tema, né? O ressuscitado foi o Filho do Eterno e não o próprio Eterno. Tá bom? Não é isso? É isso, né, pessoal? Pessoal, vamos continuar aqui. O ressuscitado, Cristo ressuscitado, ele disse que recebeu todo o poder, né? Ele recebeu. Se ele recebeu, como assim ele era o Pai, pessoal? Como assim ele era o próprio Eterno se ele estava recebendo? Não é verdade? Então, a base bíblica geral deixa clara, como já falamos, né, a distinção entre quem envia e quem é enviado. Isso é muito claro no Evangelho, né? Inclusive, nas Escrituras já havia a previsão de que o Filho, né, nasceria em Belém da Judéia, né, Belém de Judá, né? Essa profecia estava escrita, um menino nasceu. Então era o Filho do Altíssimo, pessoal. Não tem dificuldade de entender isso. As pessoas vão criando doutrinas porque não compreendem
não consegue fazer a distinção. As falas de Cristo, por exemplo, eu e o Pai somos um, não significa que ele era o Pai também. Ele era o Filho, mas ele, como Filho, e o Pai eram um. Eles estavam na comunhão, ele estava na comunhão íntima com o Pai. Isso que significa eu e o Pai somos um. E nós podemos falar também, né? Eu e minha família somos um, né? A esposa e o marido são uma só carne, não diz isso? Né? Então Cristo falou: eu e o Pai somos um, estamos o quê? Na comunhão íntima. Eu estou na comunhão íntima com o Pai. O fato de ele ter dito que ele e o Pai eram um não significa que ele era o próprio Pai. Ele era o Filho, pessoal. A distinção está em João, capítulo 8, versículo 42. E João, capítulo 13, versículo 16. Vamos ler aqui, ó, para iniciar finalmente a leitura dos textos, né, para não ficar somente em minhas palavras. João 8,42 diz o seguinte, ó: disse-lhes, pois, o mestre: se o Altíssimo fosse vosso Pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim dele. Percebeu? Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Tá claro, pessoal? Tá claro, né? João 8,42. Agora leia ainda João capítulo 13, versículo 16. Vamos ler. Lê aqui, olha só. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu líder, que na sua Bíblia está maior do que o seu senhor, né? Nem o enviado, percebeu? Maior do que aquele que o enviou. Tá claro, pessoal? Tem muita gente aí que não conseguiu entender isso ainda, inclusive em nossos grupos, né? Plenitude Brasil, que vive falando que o Cristo era o próprio Pai. Não, não era o Filho, Cristo era o Filho. Olha, ó, o enviado não é maior do que aquele que o enviou, tá claro, pessoal? João capítulo 13, versículo 16. Então vamos observar que o objetivo desses textos é o quê? É demonstrar, a partir das Escrituras e do testemunho do próprio Cristo, presta atenção, pessoal, testemunho do próprio Cristo, que ele foi o Filho gerado, enviado e exaltado, e não o próprio Eterno. Como assim o Eterno teria que ser exaltado, pessoal, em algum momento? Como se ele não fosse, né, não já estivesse desde sempre, né, exaltado. Né? O Eterno não precisaria ser exaltado em algum momento. Então, o Filho é que foi exaltado, percebeu? Como assim o Filho era o próprio Pai? Não era. O objetivo desses textos é o quê? Que nós já fizemos a leitura, é demonstrar a partir das Escrituras e do testemunho do próprio Messias, né? Que ele foi o Filho gerado, preste atenção, enviado e exaltado, e não o próprio Eterno. Você já conseguiu entender isso? Eu espero que sim, né? Será que você vai continuar nos grupos por aí falando coisas sem sentido? Agora, vamos verificar, pessoal, a identidade dele antes da ressurreição, né? Tópico 1 aí, ó. A identidade do Filho antes da ressurreição. Vamos analisar a identidade do Filho, né, do Messias, antes de sua própria ressurreição. Claro, antes de sua morte e ressurreição. Então, será que depois da ressurreição, Cristo deixou de ser unicamente o Filho? O Evangelho não diz isso, que ele deixou de ser unicamente o Filho, né, que passou a ser um pouco o Pai. Não, ele continuou sendo ele mesmo. E o testemunho dele foi claro depois da ressurreição. Sou eu mesmo, em carne e ossos. Ele mostrou as suas feridas, o seu lado, para todos os seus discípulos, na verdade. Inclusive para aqueles que não estavam crendo que era ele mesmo, né? Não é verdade, pessoal? Não era o Pai, era o próprio Filho, ainda que continuou sendo o Filho depois da ressurreição. Vamos analisar a identidade do Filho antes. Então, aqui estamos analisando já a identidade do Filho antes da ressurreição, antes da sua morte e ressurreição. Então, a pergunta que a gente fez, será que depois da ressurreição ele deixou de ser unicamente,
Presta atenção. Unicamente o filho? É claro que não, pessoal. Vamos aos pontos agora principais, conforme está na tela, que foram dependência e envio, né? Pontos principais: dependência e envio. Vamos ler esse texto a seguir aqui. Vamos fazer a leitura do texto, né? Olha só o que está escrito: desci do céu não para fazer a minha vontade. Olha, eu já expliquei em outra apresentação o que significa desceu do céu, né? Desci do céu, quer dizer, ali ele veio para servir, ele se fez servo, ele veio para morrer por Israel, desceu do céu. Esse é o sentido de descer do céu. Porque muita gente imagina que ele estava antes, né? Que ele estava antes com o pai, o próprio filho. Não, não. É claro que a palavra, o verbo, se fez carne. Quer dizer, ou seja, a palavra do Criador se manifestou através do filho que nasceu em Belém da Judéia. Tá claro? Então, olha só o que ele está falando aqui, pessoal. Desci do céu não para fazer a minha vontade. João 6,38. Então, vocês estão vendo, estão observando aqui, pessoal, que fazer a minha vontade, ele não veio para fazer a vontade dele. Então, como assim ele era o próprio pai? Não era, né? Era o filho que não veio para fazer a própria vontade, ou seja, a vontade do filho. O texto está em João, capítulo 6, versículo 38, que não nos deixa mentir. Não é verdade? Mais uma vez? Fazer a minha vontade. Tá beleza, o som tá ótimo, né? Eu fico preocupado de vez em quando com o som aí. Olha aí, pessoal, o texto aí, João 6,38, não nos deixa mentir, que Cristo disse que desceu do céu não para fazer a vontade dele. Mas é claro que ele completou, porque eu só coloquei resumidamente aqui, mas a vontade daquele que o enviou, né? João 6,38. Olha só o que ele diz também em João 14,24. Olha só, a palavra que ouvis não é minha. Ou seja, pessoal, tá claro? Não era do filho, mas a palavra era do pai. Quer dizer, era o verbo feito carne, ou seja, a palavra do pai através do filho. Isso está claro em Hebreus, que diz que nos últimos dias o Pai, o Eterno, falou, quer dizer, o verbo se fez carne, né? Por meio de seu filho. Antes falava por meio dos profetas. Não é verdade, pessoal? Então você entendeu o que significa o verbo ter sido feito carne? Ou seja, é que a palavra do Criador foi manifestada através de seu próprio filho. Olha só o que ele fala aqui, confirmando o texto de Hebreus, né? A palavra que ouvis, não é minha. Quer dizer, é o Eterno falando por meio do seu filho. Percebeu? Aqui corrobora com o texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 1. João 14,24. Olha só João 5,30, pessoal. Olha só. Nada posso fazer por mim mesmo. João 5,30. Vejam, esse é o testemunho do próprio Filho do Altíssimo. Não são minhas palavras, mas as palavras do próprio Messias. Não é verdade, pessoal? Será que vai ser difícil de você entender isso depois dessa apresentação? Eu acredito que não, né? Olha só, o enviado, ele também fala, né? O enviado não é maior que quem envia. Presta atenção. Ele disse, o Messias disse, o enviado não é maior que quem envia. João 13,16. Testemunhos do próprio Messias. Não são as minhas palavras. Olha, ele está dizendo que ele não é o pai com essas palavras. Ele era o filho, né? Ele era o enviado. Tá claro, pessoal? Assim, minha gente, a conclusão é que o filho se apresentou constantemente, não é verdade? Como submisso, ou seja, dependente e obediente, distinguindo-se daquele que o enviou. Como assim o Eterno seria obediente a si mesmo? Dependente de si mesmo. Olha, o Filho é que era dependente do Criador, daquele que o enviou. E obediente a quem? Pessoal, para que alguém seja obediente, precisa ser obediente a alguém. Então, o Filho estava sendo obediente ao Pai, ao seu próprio Pai. E é claro que ele se distingue, né, por isso, daquele que o enviou, conforme o texto de João, capítulo 8, 42, né, que já fizemos a leitura,
e João, capítulo 12, 49, que podemos fazer a leitura complementando o que nós já fizemos a leitura anteriormente. Olha só, João 12, 49, olha só o que está escrito, porque eu não tenho falado de mim mesmo. Percebeu que era outra pessoa, não era o pai? Era a pessoa do filho, ou seja, um ser humano, pessoal, um ser humano e não um ser divino. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai, percebeu a distinção? Que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer, olha aí, corroborando Hebreus capítulo 1, versículo 1, né? O mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Olha aí o texto de João capítulo 12, muito forte aqui, complementando esse entendimento que nós já estamos colocando para vocês. Eu acredito que agora já dá até para terminar esta apresentação, mas para não ficar muito simplista, pessoal, vamos continuar aqui, né? Olha só, tópico 2, né? A ressurreição, dois pontos, né? Quem ressuscitou quem? Veja, como assim, pessoal? O Pai iria ressuscitar o próprio Pai? Como que alguém que estava morto poderia se auto-ressuscitar? E a pergunta que eu faço para vocês. Olha, se ele estava morto, como é que ele teria a vida para ressuscitar ele mesmo, pessoal? Não teria que ser o pai dele que teria que ressuscitá-lo? Tá claro? A ressurreição, olha aí, tópico 2. Quem ressuscitou quem? É claro, pessoal, que o pai é quem ressuscitou o seu próprio filho. Isso, as escrituras, o evangelho, né, em vários textos de Paulo dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, Pedro, gente, está escrito em vários textos na sua própria Bíblia. Será que você não entendeu isso ainda? Né? Diz que quem ressuscitou o filho foi o pai. Como que nós vamos falar que o filho era o próprio pai, pessoal? Será que é difícil de entender isso? Assim, pessoal, a pergunta central é: se ele fosse o eterno, o próprio Criador, o próprio Todo-Poderoso, quem o teria ressuscitado então? Né? Nós vamos fazer leitura do testemunho apostólico para a gente entender isso. Vamos verificar aqui mais uma vez. Tá saindo bem, né? Pessoal, olha só, vamos fazer a leitura do testemunho, ou melhor, dos testemunhos apostólicos. Tá claro? Não são testemunhos meus, mas testemunhos dos apóstolos, pessoal. Será que você vai continuar inventando histórias nos grupos por aí, né? Tem gente que está falando até em canais no YouTube essa besteira, né? Sem conseguir compreender quem era o filho e quem é o pai. Quem foi o filho? Veja, pessoal, eu estou falando quem foi o filho. Não existe mais o filho, pessoal. Só há o pai, porque nós já estamos no mundo já restaurado. Nós estamos no tempo em que tudo está como foi na criação. Por acaso havia Cristo, o Filho, mediando, né, entre Adão e Eva no jardim, naquela história? Não havia. Havia mediador entre o eterno e os homens na criação? Não havia. Pois é, quem que veio mediando? O Filho, pessoal. Não, como que o pai ia mediar a ele mesmo? Entendeu? Não, foi o Filho que mediou o pai. Então, assim, minha gente, a pergunta central é: se ele fosse o próprio eterno, quem o teria ressuscitado? Eu pergunto a vocês. Veja o testemunho apostólico, ó. Foi ressuscitado dentre os mortos por aquele que o enviou, né? O testemunho dos apóstolos ali, Atos, leia na sua Bíblia. Olha só, foi ressuscitado dentre os mortos por aquele que o enviou, pessoal. Até quando que nós vamos ficar inventando historinhas, hein? Né? Por aquele que o enviou. Atos, capítulo 2, versículo 24. Atos também, para corroborar com esse texto, capítulo 3, versículo 15. Ainda repetiu, pessoal. Ainda ratificou o que foi falado no capítulo 2, versículo 24. Ratificou no capítulo 3, versículo 15, falando a mesma coisa. Foi ressuscitado dentre os mortos por aquele que o enviou. Tá claro, pessoal? Será que dá para a gente terminar aqui a apresentação? Poderíamos terminar, que já está muito claro isso, mas nós vamos continuar
porque, como eu já falei, não vamos ser simplistas, né? Nós temos muitos textos que dão testemunhos de que o filho era o filho e o pai é o pai. O filho foi o filho e o pai é o pai. Vejam que eu estou dizendo que o filho foi o filho. Não há mais a manifestação do filho em nosso tempo. Cristo durou 70 anos, ou seja, até o ano 70 DC. Ele nasceu em Belém da Judéia, no ano 1, e entregou o reino ao Pai, se submeteu, ou seja, saiu de cena, desapareceu, acabou o seu tempo no ano 70. Para onde ele foi? Ele não foi para lugar nenhum, simplesmente ele deixou de estar manifestado. Aquele filho deixou de estar manifestado, pessoal. Acabou esse negócio, acabou a igreja, não há corpo de Cristo, não há Cristo, nem há igreja em nosso tempo. Quem tenta reproduzir Cristo e igreja em nosso tempo está enganado. Nós estamos no tempo perfeito, no tempo da perfeição, em que o mundo já foi restaurado. Cristo não falou que não passaria aquela geração sem que toda a escritura se cumprisse? Não é verdade? Está escrito em vários textos, né? Quando virdes Jerusalém sitiada de exército, saber que está próxima à sua devastação, e para que se cumpra tudo o que está escrito, tudo, quer dizer, o Filho já entregou o reino ao Pai. Se você quiser continuar sendo enganado aí pelos líderes evangélicos, que continue. Mas veja, então você vai ter que desconsiderar chamar Cristo de mentiroso, né? Foi ressuscitado dentre os mortos por aquele que o enviou. Isso é o testemunho de Atos, capítulo 2, versículo 24, Atos, capítulo 3, versículo 15, que ratificou esse texto. Olha só, Romanos também, pessoal, não está somente em Atos dos Apóstolos, Romanos também. Aquele que o levantou dentre os mortos. Quem disse isso? O apóstolo dos gentios, o apóstolo Shaul. O apóstolo Paulo falou, aquele que o levantou dentre os mortos. Está claro que o pai que levantou o filho dentre os mortos, Romanos capítulo 6, versículo 4. Como assim o próprio filho iria se auto-levantar? Ele mesmo se ressuscitar. Ele mesmo ressuscitar ele mesmo, não é verdade? Olha só, Efésios, pessoal, também capítulo 2, né? Não, capítulo 1 de Efésios, capítulo 1, versículos 17 a 20, né? Vamos ler aqui, ó. Na verdade, esse texto está resumido aqui, né? O poder que operou nele, ressuscitando-o, né? Efésios capítulo 1, 17 a 20. Agora vamos fazer a leitura, ler os textos, né? Alguns textos aqui, é claro, completos, agora de uma forma mais completa aqui, Atos, né? Capítulo 2, versículo 24, primeiro, olha só. Olha só, pessoal, vamos ler completo aqui, porque muita gente pode falar assim, você está omitindo aí, não está lendo o texto todo, está isolando somente um trecho. Olha, vamos fazer a leitura completa, tá? Olha só o que está escrito. Ao qual o Eterno ressuscitou, ao qual o Eterno ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Olha aí, o texto de Atos 2:24, né? Agora leia também aí de uma forma completa, né, a ratificação disso, né? Atos 3:15. Olha só o que está escrito. E mataste o príncipe da vida, ao qual o Pai eterno, tá claro? Ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E aí? Nós somos as testemunhas, apóstolos. Vamos ficar inventando coisa, pessoal? Olha só, do qual nós somos testemunhas que ele era o filho. Eles estão dizendo que Cristo era o filho, ele que foi ressuscitado pelo Pai, pelo Todo-Poderoso, pelo Criador. Atos 3:15, ratificando aí. E leia Romanos agora de uma forma mais completa, capítulo 6, versículo 4, olha só. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, Cristo e o Pai, percebeu? Assim andemos nós também em novidade de vida. Olha o testemunho de Romanos capítulo 6, versículo 4. Pessoal, isso é muito simples de entender, né? É muito simples de entender. Eu não sei qual a dificuldade de muita gente de entender, né? Talvez seja a religiosidade, a religião que cega o entendimento das pessoas, né? Romanos capítulo 6, versículo 4. Leia também Romanos capítulo 8, versículo 11. Olha só.
Romanos 8, 11. Esse o Espírito, presta atenção, pessoal, que Espírito é esse aí? Esse é o poder. Esse Espírito aqui é o poder. Esse é o poder daquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, é a mesma coisa, pessoal. Esse Espírito aqui não é terceira pessoa da Trindade, não, tá claro? Olha só, esse é o Espírito, ou seja, esse o poder daquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, percebeu a distinção? Habita em vós, ou seja, o poder que eles receberam também, habitava neles. Atos 2, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos 8, 11, né? Romanos 8, 11. Tá claro aí? O testemunho dos apóstolos, né? Vamos ler ainda, pessoal, Efésios capítulo 1, versículos 17 a 22. Olha só. Para que o Altíssimo de nosso Mestre ungido, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Tá claro? Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E qual a sobreexcelência? Vamos ver aqui. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Seu poder, seu espírito, né? Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Olha, como que o Eterno estaria à sua própria direita, pessoal? O Eterno, o Todo-Poderoso, à direita do Todo-Poderoso? Né? Pondo-o à sua direita nos céus, quer dizer, em seu reino, reinando sobre todas as coisas, sobre céus e terra, entendeu? Esses céus aí era o reino em que Cristo assumiu todo o poder no céu e na terra, ou seja, ele reinou sobre toda a criação, inclusive sobre os anjos, sobre os filhos do Altíssimo, entendeu? Exceto sobre o Pai, tá claro? Por isso que diz lá, à direita nos céus, acima de todo o principado, né? Olha só, sobre todos os homens ímpios e justos, né? Acima de todo principado, olha, presta atenção, e poder e potestade e domínio de todo nome que se nomeia, não só neste século, quer dizer, Cristo esteve acima de todo poder, né, que se nomeou e de todo poder que se nomeia, porque não vai ter nenhum poder acima do poder que Cristo teve, não é que Cristo permanece até hoje, tá? E de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Aqui está falando dos poderes do vindouro e não de Cristo, ainda reinando sobre todos os poderes. Entendeu, pessoal? Mas tem gente que deturpa esse texto aí. Um deles está aí no canal no YouTube deturpando, dizendo que Cristo permanece, que Cristo ainda existe, completamente perdido aí nos textos, né? Ele sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça de quê? Da igreja, pessoal. Não existe mais igreja. Cristo foi o cabeça da igreja. A igreja se situou lá no primeiro século, no tempo apostólico. Hoje nós não somos igreja, não podemos reproduzir igreja, que igreja precisa estar esperando o Salvador. Efésios capítulo 1, 17 a 22, né? Agora, pessoal, qual a lógica bíblica? Qual é a lógica bíblica? A morte foi real, né? Vocês podem ver isso aí em Romanos capítulo 5, versículo 10. A morte de Cristo foi real, não foi o Pai morrendo, foi o Filho morrendo. Romanos 5, 10. Filipenses também, capítulo 2, versículo 8. E a ressurreição foi operada por outro, né? E esse texto está em Atos, capítulo 4, versículo 10. A ressurreição não foi operada pelo Filho. A ressurreição foi operada por outro, ou seja, pelo ser divino, e não pelo ser humano. Tá claro? E a frase-chave para isso, pessoal, é a seguinte: nós podemos dizer aqui, a ressurreição não o transformou no próprio eterno Pai. Entendeu? Ela somente o confirma como o filho obediente.
Estevão não teve a visão do filho à direita do pai, né? Então confirmou como filho. Ele não se tornou o próprio pai, entendeu? Esse testemunho é dado pelos apóstolos, foi dado por Estevão. Ele se apresentou depois de sua própria ressurreição, mostrando que era ele mesmo, não era o eterno, não era um espírito. Ele mesmo fala, sou eu mesmo em carne e osso. Entendeu? O eterno não pode ser visto, pessoal. Né? Os testemunhos da Escritura deixam claro que ninguém nunca viu o eterno, mas o Filho que estava na comunhão do Pai, ou seja, no seio do Pai, esse o revelou, pessoal. Não tem o que inventar nada, tá? Olha aí na tela aí, a ressurreição não o transforma no próprio eterno Pai, ela somente o confirma como o Filho obediente, né? Já leu na tela? Leia mais uma vez. A ressurreição não o transforma no eterno Pai. Ela somente o confirma como filho obediente. Você consegue entender que não foi o pai quem morreu na cruz, mas foi o filho? Você consegue entender? Será que você vai repetir o que algumas pessoas já falaram, que foi o próprio pai que morreu na cruz? Já teve algumas pessoas em um de nossos grupos, né, em um grupo que eu estava, dizendo que o próprio eterno é quem morreu na cruz. Não foi. Né? As escrituras do evangelho dizem que foi o filho quem morreu na cruz. Tem gente que diz que o pai morreu na cruz, mas isso não é verdade, pessoal. Isso não está escrito em lugar nenhum. Entendeu? Mas ele cria uma doutrina com base no entendimento que ele vai, coloca alguns textos. Né? Um dos exemplos é quando Cristo falou que ele e o pai eram um. Então, jamais, pessoal, jamais o pai morreu na cruz, como algumas pessoas estão falando por aí, né? Isso não tem nenhum sentido, né? Não foi o pai que morreu na cruz. Isso é apenas mais um sofisma entre muitos outros criados no imaginário das pessoas que assim pensam. Vamos agora ao tópico número 3, né? Tópico número 3, exaltação não é identidade do eterno, a do Criador. Né? Vamos ler de novo aqui? Exaltação não é identidade do eterno, a do Criador. Quer dizer, quando Cristo está sendo exaltado, não significa que ele é o próprio Criador, entendeu? Esse aí é o tópico 3. E como vemos nesse tópico aqui 3, pessoal, já falamos, né? Exaltação não é a identidade do eterno, a do Criador. Porque receber exaltação, pessoal, é diferente de possuí-la por natureza. Entendeu? E os textos dizem, por isso foi exaltado sobremaneira. É o texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 9, né? Ele foi exaltado. Como assim o eterno teria que ser exaltado? Se exalta, ele já é a própria exaltação. Quem precisou ser exaltado foi o Filho. O texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 9, não nos deixa mentir. Olha, e o texto diz de Filipenses 2, 9, que recebeu um nome acima de todo nome. É o mesmo que dizer que todo poder foi dado a ele no céu e na terra, pessoal. Filipenses capítulo 2, versículo 9, corrobora com o que ele mesmo falou depois de sua ressurreição. Ou seja, recebeu um nome acima de todo nome. Ora, pessoal, se alguém recebe um nome acima de todo nome, não pode ser o pai, só pode ser o próprio filho. Foi feito cabeça sobre todas as coisas. É o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 22, pessoal. E diz o texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 2, que ele foi constituído herdeiro de todas as coisas. Como assim o pai teria que herdar alguma coisa, pessoal? O filho é quem herdou do pai todas as coisas, não é verdade? E a ênfase do verbo foi exaltação como resposta ao quê? À fidelidade. Né? O texto de Filipenses, capítulo 2, 8 a 11. Né? E a frase central é a seguinte, pessoal. Ele reinou porque foi elevado, não porque sempre foi o eterno, o todo-poderoso, o criador. Você conseguiu entender isso? Eu penso que sim, né? Eu espero que você esteja entendendo aí, você que faz parte do grupo Plenitude Brasil, os demais grupos, e você que não, também aí for evangélico, católico, ou sem religião, ou que estiver assistindo, que recebeu o link, né, de nossa apresentação hoje, os amigos daqui, o dono da banca, né, aqui ao lado aqui do meu condomínio, né, o nosso amigo daqui do quinto andar,
o outro que está morando em outro condomínio que morou aqui, que também recebe o link. Espero que você, amigo, esteja entendendo essa nossa palavra. Você está vendo que não é heresia, não se trata de heresia. Heresias, como se dizem, né? Essas nossas palavras. É claro, heresia em relação aos dogmas, né? Católicos romanos, heresia em relação ao que é falado no meio, na maior parte do meio cristão, pessoal. Não em relação aos próprios textos, né? Então, se alguém vai nos chamar de hereges, somos hereges, sim. Nós não estamos comungando com essas doutrinas, né, que são propagadas no meio dito cristão, né? Que há a terceira pessoa divina, a segunda pessoa divina, nada disso, pessoal. Nós estamos deixando bem claro perante os textos da própria escritura aí do Evangelho, né? Você conseguiu entender essa nossa apresentação? É claro, ainda não terminamos, vamos continuar aqui a nossa apresentação. Agora veja o que diz o tópico número 4, pessoal. O filho como mediador. Pessoal, mediador não pode ser a pessoa mediada. A pessoa a quem está... Como é que você vai mediar alguma coisa sem a pessoa principal? Entendeu? O filho como mediador, função mediadora. O filho como mediador, tracinho, função mediadora, não é verdade? O filho como mediador, né? E sabemos que tem o texto, pessoal, que diz, né? Há um mediador entre o eterno e os homens, né? Você já sabe, né? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Vejam que Paulo está escrevendo a Timóteo depois da ressurreição, depois da ascensão, da ascensão, né? Que havia um mediador, pessoal. Então vejam que o filho não passou a ser o pai. Ele continuou sendo filho, o ressuscitado. Vejam que o nosso tema está dizendo, né? O ressuscitado não era o próprio eterno. É isso que diz aqui? Vamos ver aqui, ó. O que diz o nosso tema aqui, ó. O ressuscitado foi o filho do eterno, não o próprio eterno. É o que nós já falamos, que depois da sua ressurreição, ele não passou a ser o pai. Ele continuou sendo filho. Depois da sua ressurreição, a manifestação de filho continuou, né? O verbo, né? O logos, a palavra, continuou na igreja. A manifestação do filho continua na igreja. A igreja era o corpo de Cristo, pessoal. Então, quando os apóstolos estão pregando, né, a igreja ali era Cristo, reinando com todo o poder. Ele só não estava sendo visto como um ser humano, mas veja, ele era o espírito na igreja, ou seja, o poder que estava na igreja, né? A igreja que se situou no primeiro século, pessoal. Olha só, uma coisa que eu já falei é que o Altíssimo, o Eterno, ele teve um filho humano. Mas necessariamente ele precisaria ter um filho humano? É claro que não, né, pessoal? Porque o Eterno não é um ser humano. Mas ele quis ter um filho humano. Agora eu vou aqui até exagerar aqui. E se o Eterno quisesse um filho extraterrestre? Um ser, né, que nascesse porque ele não foi gerado por vontade humana, né? Cristo foi gerado no útero de Maria, mas não foi pela vontade humana. O Eterno quis que ele fosse um ser humano. Mas se ele não quisesse que Cristo fosse um ser humano? E se o Eterno gerasse um filho que fosse um homem invisível? E aí? A gente ia discutir com o Eterno? Se o Eterno, se tivesse na Escritura, vamos supor assim, que Cristo fosse invisível, somente nasceu, mas ninguém vê. Entendeu? Eu estou exagerando um pouquinho, até falando algumas coisas até de uma forma que o pessoal vai até rir e achar engraçado aí. Mas se o Eterno quisesse gerar um filho invisível, ele geraria. Ele não precisaria necessariamente, se ele quisesse, ele não precisaria gerar um ser humano, entendeu, pessoal? E por que não? Porque o Eterno não é um ser humano. O Todo-Poderoso não é um ser humano, assim como os anjos e os filhos do Eterno, né, que estavam jubilando com ele na criação, não são seres humanos. Entendeu? É isso que nós temos dito, né, pessoal? Então, veja bem, então Cristo, quando ele desaparece na ascensão, ele continua sendo filho do Altíssimo. O Eterno não precisa que seu filho seja visível. Entendeu? O filho dele se tornou invisível. Foi ocultado por uma nuvem e ninguém nunca mais viu. Ele nunca vai voltar. Nesse sentido aí que se fala aí, né? Até mesmo porque ele já veio na destruição de Jerusalém no ano 70.
Nunca vai aparecer um Cristo, um ser humano, né, aparecendo para o pessoal aí que se coloca em nosso tempo como igreja, né? Então, o Filho como mediador é função mediadora, né? Há um mediador entre o eterno e os homens. Paulo está falando que continuava havendo, pessoal, um mediador entre o eterno e os homens, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. E outro texto também diz, intercede em favor de seus, né? Dois seus, aliás, o texto de Romanos capítulo 8, versículo 34. E Hebreus também diz que intercede em favor dos seus. E ainda outro que diz, conduz muitos filhos à glória. É o texto de Hebreus, capítulo 2, versículo 10. Agora vamos ler na tela aqui, pessoal, olha só. A entrega final. Presta atenção, pessoal. Como que o pai vai entregar o reino a ele mesmo, pessoal? Entendeu? Vamos perguntar. Eu estou perguntando agora a quem confunde o pai com o filho por causa de algumas falas, como, por exemplo, o que nós já falamos, né? Quando ele falou, eu e o pai somos um. Sem entender que está escrito no Evangelho que, Paulo citando, né? Ainda haveria o quê? A entrega final. O filho deveria entregar o reino ao pai, pessoal. Está no texto de 1 Coríntios, capítulo 15. Porque está escrito isso, né? Quando tudo estiver sujeito, ele mesmo se sujeitará. É 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24. Está claro, pessoal? Que o filho teria que entregar o reino ao pai ainda? Isso é depois da ressurreição, depois da ascensão. Não é verdade? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24, a versículo 28. Né? É isso aí, a entrega final ainda teria que acontecer. Vamos ler o texto aqui, pessoal. Olha só, o texto de 1 Coríntios, capítulo 24, versículo 28. Ó. Depois virá o fim. O fim dos tempos, né? Que já aconteceu, pessoal. O fim daquela era, o fim daquele mundo. Ó. Depois virá o fim, quando estiver entregado o reino ao eterno, ao Pai. Olha aí, é o Filho e o Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine, necessário que ele permaneça no céu, Pedro também corroborou com isso aí, porque convém que reine, ou seja, que permaneça no céu, que permaneça reinando, até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés, né? Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Que morte? A morte edênica, pessoal, já foi aniquilada. Não há mais a morte edênica para nenhum ser humano, nem para os ímpios, tá bom? Os ímpios, embora sejam da segunda morte, mas a morte edênica para eles também não há mais, né? Nem para o justo, nem para os justos, nem para os ímpios. Mas os justos são da vida eterna e os ímpios são, né, do tormento eterno, ou seja, da segunda morte, que no Apocalipse está escrito lago de fogo. Vamos ler de novo aqui, que eu parei acabando de ler o texto. Ora, o último inimigo, é porque eu ia falar da morte. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte edênica, é claro, né? Já foi. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou, quer dizer, o pai dele. Percebeu? Que ele sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, olha, então também o mesmo filho. Pessoal, o mesmo pai? Não, o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que o pai seja absoluto sobre todas as coisas. Percebeu? Agora o pai é absoluto sobre todas as coisas. Não tem mais o filho à direita do pai, entendeu? 1 Coríntios capítulo 15, 24 a 28. Então observe, pessoal, que um mediador não é o destino final, mas o caminho. Cristo, depois da ressurreição, era o novo e vivo caminho, que estava conduzindo para a pátria celestial. Isso já aconteceu. E o caminho, na verdade, ficou para trás. Se você colocar Cristo depois de sua vinda, continuando, você está colocando o caminho ainda. Então o pessoal não chegou ainda. Né? O pessoal preterista aí, que se diz preterista completo, que se diz igreja, diz que ainda tem Cristo como mediador, ele está se colocando no caminho ainda, pessoal. Então eles não chegaram
A igreja não foi para a glória ainda. A igreja já foi para a glória antes do ano 70. Lá no ano 70 a igreja já foi para a glória. Não tem mais igreja, pessoal. Não tem mais igreja na terra, entendeu? O que há são os filhos, né? Os filhos do Altíssimo, na gloriosa liberdade dos filhos. O que há é o quê? Os que são da vida eterna, os que são da condenação, ou seja, do tormento eterno, do suplício eterno, na atualidade. Não mudou isso, né? Continuaram justos e injustos na terra, da mesma forma que foi criada assim, a criação foi feita assim, ela voltou, ela foi restaurada. Restaurada significa que não há mais a morte edênica, somente isso. Não que os ímpios deixaram de existir na terra, né? Não que os justos deixaram de estar na terra. Os justos continuam na terra e os ímpios continuam na terra, da mesma forma que foi feito. Isso aí não mudou, não iria mudar, não havia previsão, como dizem os universalistas, de que deixaria de existir ímpio, porque ímpios teriam que ser exterminados, mas isso aí era em relação a Israel, pessoal. Porque a lei de Moisés dizia que os ímpios teriam que ser exterminados. Eles misturam tudo. Né, exterminados da terra, né, cortados, né, arraigados da terra, não tem nada a ver com, depois da vinda de Cristo, acabar na terra, em todo o planeta, né, a existência do homem terreno, do homem natural, daquele que não crê, do incrédulo. Continua, sim, o incrédulo existindo e continua o crente existindo em nosso tempo. Observe, pessoal, então, aí sobre a nossa fala aqui, que a gente acaba falando algumas coisas de outro tema, né? De outros temas. Observe que um mediador não é destino final, pessoal, mas o caminho. E o caminho fica para trás. Como assim você vai colocar Cristo hoje? Se Cristo era o caminho, ele era o caminho, a verdade e a vida antes da sua morte e ressurreição, e depois o quê? O novo e vivo caminho. Que eles continuaram no caminho ainda, porque ainda não tinha chegado, a morte não tinha sido aniquilada. Então não se pode manter, pessoal, o caminho sem um fim. Como fazem alguns preteristas que colocam Cristo ainda hoje como cabeça da igreja. Que igreja? Não tem igreja hoje, pessoal. Acabou a igreja, foi somente lá no tempo apostólico. Quem tenta se reproduzir como igreja, eu já falei, cai no engano do que está aí. São igrejas para todos os gostos. Igreja, na verdade, instituições religiosas, na verdade. As pessoas se reúnem em torno de um papa, né? De um papa, um pequeno papa aí, chamado pastor e padre hoje, e tem um papa maior lá, no Vaticano também. Isso é tudo religião, não tem nada a ver, né? Não adianta tentar, nós somos a igreja, vamos cantar aqui, vamos fazer isso, fazer aquilo. Pessoal, ninguém tem que fazer culto, ninguém tem que fazer nada. Você somente, o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e verdade, entende a verdade, ele não precisa estar comungando com doutrina, se reunindo, pagando dízimo, tudo que se faz é que você já sabe, né? Então, alguns preteristas se colocam também, eu estou falando também como alguns preteristas que se colocam hoje como igreja, né? É claro, eles precisam também manter isso aí chamado igreja aí, né? Estão colocando Cristo ainda hoje como mediador, como assim? Né? Cristo não entregou o reino ao Pai, continua como mediador? Ora, se esses mesmos dizem que houve a entrega final em 70 DC, eles mesmos dizem que para que se cumpra tudo que está escrito, eles mesmos dizem que Cristo já veio em 70 DC, como Cristo permanece ainda à direita do Pai, à destra do Pai, ainda mediando, pessoal? Esses mesmos dizem que houve a entrega em 70 DC, ou será que não dizem? Será que eles não leem, né, 1 Coríntios capítulo 15, que nós acabamos de fazer a leitura? Mas eu já ouvi alguns deles falando que, né, que isso iria se cumprir lá em 70 DC e já se cumpriu. Então, como ainda, pessoal, o filho, né, o mediador ainda permanece em nosso tempo. Um mediador não é o destino final, mas o caminho, pessoal. Agora vamos ao tópico 5, está escrito conclusão aqui, mas ainda não terminou, tá bom? Síntese bíblica, né? Vamos ler na tela aqui, ó, enviado. Ó, tá dizendo que Cristo foi enviado, ó, João capítulo 3, versículo 17, tá vendo aí? Enviado. Obediente. Olha, quem tem que obedecer, pessoal, não é o próprio pai obedecer-se a si mesmo, mas o filho obedecendo ao pai, obediente. Hebreus 5:8. Obedeceu até a morte, né? Diz um texto que obedeceu até a morte, morte de cruz. Ele morreu, o pai não morreu em nenhum momento. Se o pai tivesse morrido na cruz, pessoal, como alguns falam, como é que ele ia ressuscitar ele mesmo? Entendeu? Morreu, Romanos capítulo 6, versículo 10. Nós já fizemos a apresentação dos textos, pessoal, não tem que inventar. Ressuscitado por outro. Veja, o texto de Atos, capítulo 10, 40, diz que ele foi ressuscitado, ou seja, o filho foi ressuscitado por outro, ou seja, pelo pai. Exaltado como recompensa. Atos, capítulo 5, versículo 31, né?
declaração final, ele foi o Filho glorificado, ressuscitado e exaltado, e não o próprio Eterno, entendeu? Vamos colocar aqui uma frase aqui, do quase encerramento, né? A frase do encerramento, já estamos quase encerrando, mas ainda não terminamos. Honrar o filho não exige, vamos ler aqui, ó. Honrar o filho não exige confundi-lo com o eterno. Exige reconhecê-lo exatamente como as escrituras o apresentam. Presta atenção, vamos parar de inventar coisas, pessoal. Você honrar o filho não exige você confundi-lo com o próprio eterno, com o próprio Criador. Ó, você não está deixando de honrar o filho quando você não confunde a ele, que já existiu, com o próprio Criador. Vamos ler aqui de novo. Ó. Honrar o filho não exige confundi-lo com o eterno. Exige reconhecê-lo exatamente como o evangelho, as escrituras apresentam. Tá claro? E o tema diz na tela, né? Olha só o que diz na tela o tema. Ó. O ressuscitado foi o Filho do Eterno, não o próprio Pai. Não é verdade? O que diz aí na tela, né? O ressuscitado foi o Filho do Eterno e não o próprio Pai. Mas alguém poderia usar o texto, pessoal, um texto que diz que, é o texto de Filipenses, né? Que embora ele fosse o Altíssimo, o texto diz que ele era Altíssimo, né? Que embora fosse o Altíssimo, não teve por usurpação ser igual ao Altíssimo. Vejam, um Altíssimo que não teve por usurpação ser igual ao Altíssimo. Cristo não era um Altíssimo? Era. Ele era um Altíssimo também. A Escritura não diz que aqueles a quem a palavra foi dirigida eram deuses, como diz na Bíblia, né? Eram altíssimos? Como assim Cristo não era um altíssimo? Cristo era um altíssimo, sim. Alguém poderia usar esse texto, né? Que diz que, aquele texto de Filipenses que diz, embora fosse altíssimo, na Bíblia está escrito embora fosse Deus, né? Entendeu? Embora fosse altíssimo, não teve por usurpação, olha, ser igual ao altíssimo. Como que alguém que já é o próprio altíssimo teria feito uma usurpação? Usurpação, pessoal, só pode ser feita por uma outra pessoa. Por exemplo, se você exerce um poder público aí, um governador, você é um deputado. Se alguém que não é um deputado, se não é um governador, assumir a sua função ali ilegalmente, sem ter sido nomeado, ele está usurpando, entendeu? A sua função. Então, Cristo não teve por usurpação ser igual ao Altíssimo, mas veja que o texto está dizendo que ele era altíssimo, embora fosse altíssimo. Entendeu aí? Eu espero que você tenha entendido, né? Cristo foi chamado de Altíssimo, ou seja, na Bíblia está escrito que ele foi chamado de Deus. Mas todos os que ouviram as palavras também não eram Deus, ou melhor, altíssimos, porque eu não falo Deus, entendeu? Entendeu o sentido desse texto? Alguém poderia usar esse texto para dizer que sobre Cristo, né, embora fosse altíssimo, não teve por usurpação ser igual ao altíssimo. Não é verdade? É um uso errado, aí um uso incorreto, que não tem nada a ver. Mas a Bíblia chama de altíssimos também, eu já não falei? Aqueles que a palavra foi dirigida. Dessa forma, o altíssimo nesse texto, ali, no texto de Filipenses, não significa que ele era o altíssimo, entendeu? A verdade é que o texto ao qual normalmente essas pessoas recorrem, diz, em essência, embora existisse em condição elevada, ou seja, altíssimo, não considerou como algo a ser agarrado, ou ser igual ao Altíssimo. Entendeu o sentido? Vamos ler isso na tela aqui, pessoal. Embora existisse em condição elevada, ou seja, embora ele fosse altíssimo, entendeu? Embora fosse altíssimo, embora existisse em condição elevada, não considerou como algo a ser agarrado ou ser igual ao Altíssimo. Entendeu o que eu coloquei na tela aqui? Agora vamos ler o texto de Filipenses que essas pessoas se utilizam para tentar refutar o que nós temos falado aqui. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Como está? Vamos ler o texto como está, pessoal. Vamos ler aqui, ó, Filipenses 2, 6. Ó. Que sendo em forma de Altíssimo, percebeu?
não teve por usurpação ser igual ao Altíssimo. Veja que Cristo era um Altíssimo que não teve por usurpação ser igual ao Altíssimo. Veja, ele, como a pessoa do Filho, ele era um Altíssimo, entendeu aí? Que sendo em forma de Altíssimo, não teve por usurpação ser igual ao Altíssimo. Ó, dois Altíssimos aí, né, pessoal? Percebeu? Filipenses 2,6, né? Agora, outra versão aqui de Filipenses 2,6, para você entender melhor ainda, olha só. Que, embora sendo Altíssimo, não considerou que o ser igual ao Altíssimo era algo a que devia apegar-se. Tá claro? É nesse texto aqui que muita gente se perde aí em relação a essa questão de que o filho era o filho e o pai era o pai. Entendeu? Filipenses 2,6, né? Explicando o texto aqui, não teve por usurpação. O problema, pessoal, não é o texto, mas a leitura importada depois. Entendeu? Principalmente filosófica. Então, na verdade, há um erro comum de interpretação nesse texto. Muitos leem o texto assim, dessa forma que eu vou falar aqui. Ele já era igual ao Altíssimo por natureza. Não era. Não era. Se ele recebeu o poder, se ele teve que ser exaltado, como ele já era igual ao Altíssimo por natureza? Não era. Outras pessoas falam assim, que o texto está dizendo isso. Então, aí essa pessoa fala assim, ou essas pessoas, ele apenas não precisou usurpar essa igualdade. Isso não tem nenhum sentido, pessoal. Como que ele iria usurpar a igualdade com o Altíssimo se ele era o próprio Altíssimo? Como que, por exemplo, uma autoridade, um governador, um presidente, vai usurpar a sua própria função? Ele não está usurpando, se ele está exercendo a sua própria função. Então, olha só, as pessoas falam sem pensar, sem entender. Então, essas pessoas falam que ele já era igual ao Altíssimo por natureza, né? E apenas não precisou usurpar. Como assim? Usurpar essa igualdade. Isso não faz nenhum sentido. E isso também, pessoal, não está no texto. O texto fala de condição, status, atitude, escolha de não se igualar. Não fala de identidade ontológica, eternidade intrínseca, autoexistência, correto? Observe que altíssimos, pessoal, ou como escreveram, né, na Bíblia, em nossas Bíblias, deuses, ou Deus na Escritura, não significa que seja o Altíssimo, entendeu? O Todo-Poderoso acima de tudo e de todos. Cristo, pessoal, ele não esteve acima de tudo. Você sabia disso, que Cristo não esteve acima de tudo? E por que não? Por que Cristo não esteve acima de tudo? Você já sabe responder? Porque o Evangelho é que diz que ele não esteve acima de tudo. Porque diz o texto do Evangelho, exceto sobre o Pai. Como que Cristo esteve acima de tudo, se o texto diz que ele esteve reinando com todo poder sobre todas as coisas, tudo foi submisso a Cristo, exceto o Pai? Nós já lemos isso várias vezes no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, não é verdade? Então, Cristo não esteve acima de tudo. Ele esteve acima de toda a criação, dos anjos, dos filhos do Eterno. Cristo esteve acima da igreja, acima dos principados e potestades, e não haverá nenhuma potestade que possa ser designada acima de Cristo, em qualquer tempo. É isso que diz o texto de Efésios, lá que algumas pessoas dizem que Cristo permanece, né? Toda autoridade que se nomeia, não somente neste século, mas também nos séculos vindouros. Não tem nada a ver com dizer que Cristo permanece hoje, mas não tem nenhuma autoridade, nenhum governo, nada no universo que tenha o poder, que vá ter em algum momento o poder maior que o que Cristo. Porque Cristo só não teve o poder acima do próprio Pai, entendeu? Então, pessoal, vou repetir. Cristo não esteve acima de tudo. Ele reinou sobre tudo e todos, mas ele não esteve acima de tudo, né? Então, como eu já falei, você já ouviu. E por que não? Porque o Evangelho diz, exceto sobre o Pai. Cristo não reinou sobre o Pai. Cristo reinou, teve todo o poder à direita do Pai, à destra do Pai. O Pai estava acima dele. Cristo nunca poderia ser colocado acima do Pai porque ele era o Filho, entendeu? Então aqui entra o ponto crucial. A Escritura chama de altíssimos, pessoal, ou como está escrito na sua Bíblia, deuses, né? Outros seres que não são o Altíssimo. Como assim Cristo não poderia ser chamado de Altíssimo?
ou Deus, né, em Filipenses lá, se os próprios ouvintes da palavra foram chamados de altíssimos, entendeu? A Escritura chama de altíssimos outros seres que não são o próprio Altíssimo por natureza, porque está escrito, eu disse, vós sois altíssimos, que na sua Bíblia está escrito, vós sois Deus, está claro, pessoal? Então, como assim Cristo não poderia ser chamado de altíssimo? Ou seja, como está escrito aí, né? Deus, que eu não falo Deus. Eu disse, vós sois altíssimos e todos filhos do Altíssimo. Veja, Cristo era um Altíssimo, mas ele era o filho do Altíssimo, entendeu? Isso está no texto de Salmos, capítulo 82, versículo 6. E esse mesmo texto, ele foi citado pelo próprio filho, pessoal, em defesa de sua identidade, de quê? De pai ou de filho? De filho. Né? Cristo falou, né, em João, capítulo 10, versículo 34 a versículo 35. Se a Escritura chamou de altíssimos aqueles a quem a palavra foi dirigida, né? Como assim ele não poderia também ser designado como Altíssimo? Mas ele falou que ele era o filho do Altíssimo, entendeu? Os filhos do Altíssimo são altíssimos. E Cristo não poderia ser Altíssimo, pessoal? Como assim Cristo não poderia ser Altíssimo? Entendeu? Será que você já entendeu o texto que não tem nada a ver dizer que ele era o próprio Altíssimo? Lá que não teve por usurpação ser igual ao Altíssimo? Lembra desse texto, né, de João, capítulo 10, versículos 34 a 35? Ou seja, pessoal, altíssimo pode indicar função, entendeu? Autoridade ou status, e não a natureza sempiterna, a natureza própria do Criador. Entendeu? Ah, entendeu, né? E agora, aplicando isso ao texto de Filipenses capítulo 2, quando o texto diz que, embora sendo Altíssimo, não considerou que o ser igual ao Altíssimo era algo a que devia apegar-se, nesse texto de Filipenses 2,6, o sentido, pessoal, é que ele não tomou para si uma igualdade que não lhe pertencia por direito próprio, entendeu? Preferiu o quê? A obediência e o esvaziamento. E isso, pessoal, combina perfeitamente com o enviado, que nós já fizemos a leitura, né? O enviado não é maior que quem envia, não é verdade? Lembra que Paulo escreveu, exceto sobre o Pai, né? Ele teve que aprender, isso combina também com o texto que diz que ele teve que aprender a obediência, e com o texto que foi exaltado por isso. Assim, pessoal, qual a lógica interna do texto? Observe, então, a progressão. Cristo existia em condição elevada, mas ele não se apropriou da igualdade com o Eterno, entendeu? É isso. Humilhou-se, tornou-se obediente até a morte, por isso ele foi exaltado. Olha, presta atenção, ele foi exaltado. Então, por isso, pessoal, se ele já fosse o próprio Altíssimo, não haveria exaltação, não precisaria haver uma exaltação dele mesmo. Vejam, não haveria recebimento de nome sobre todo nome. Entendeu? Não haveria hierarquia final, pessoal. Observe que no final do reinado de Cristo, há uma hierarquia do filho se submetendo ao pai, pessoal. Tá claro isso? Acredito que agora você não vai ficar falando besteira, né? Nos grupos aí, né? Não é verdade? Assim, pessoal, a conclusão clara, claríssima, que podemos dizer é que o texto não ensina que ele era o Altíssimo, mas que recusou-se a agir como tal, né? Mesmo podendo reivindicar honra para ele, entendeu? Mas é claro que ele não poderia reivindicar honra para ele acima do Pai, jamais. Ele poderia reivindicar todo o poder, toda a honra para ele mesmo, exceto sobre o Pai, porque todo o poder foi dado a ele para isso. Mas ele preferiu o quê? Se humilhar, né? Se esvaziar. E o próprio uso bíblico da palavra Altíssimo, pessoal, prova que título, anota aí, título, pessoal, é diferente de natureza, função é diferente de essência eterna, tá? E essa leitura respeita o texto, respeita o contexto hebraico e evita contradições internas da Escritura, entendeu?
Você conseguiu entender até aqui? Se sim, então não deixe de colocar aqui abaixo do vídeo o seu comentário. Se sim ou se não. Se você entendeu, coloque seu comentário. Se você não entendeu, também coloque seu comentário, a sua pergunta que você desejar, né? Se eu não responder aqui, manda uma mensagem pelo WhatsApp, porque atualmente eu tenho estado um pouco atarefado devido ao meu irmão, né? Que teve um AVC e nós, os irmãos de sangue, né? Estamos cuidando dele. Eu quase não tenho tido tempo para fazer os vídeos, tá bom? Então nós acabamos de fazer a explicação aí, já terminando a nossa apresentação aqui, explicando o texto, não teve por usurpação. Então estamos aqui concluindo a nossa apresentação, tá bom? Agradecemos a todos que estiveram até esse momento aqui, tanto aqui no YouTube como no Facebook. Um forte abraço, até o próximo vídeo. É isso aí, pessoal. Eu tive que colocar a música aqui, coloquei já no meio. Forte abraço para todos. Tchau. Eles tiveram uma visão. Ali foi a visão da ascensão de Cristo ao seu reinado. O céu foi seu reinado. O céu foi seu reinado. Foi necessário que ele permanecesse no céu. Foi necessário que permanecesse até o fim de seu reinado. O céu foi seu reino. Os discípulos estavam no céu de Cristo, estavam em seu reino.